aí, jovens, só o sucesso. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Raulison Maciel e vamos ter como tema de hoje, estamos trabalhando teletrabalho e home office. Não deixe de se inscrever no meu canal e deixar seu joinha aí, seu like, beleza? Então vamos lá. Muitas pessoas fazem essa diferenciação, ou melhor, não se sabe a diferenciação que existe entre teletrabalho e home office. Dizem que teletrabalho e home office é a mesma coisa, são sinônimos, mas não é bem assim. Nós temos hoje, com uma preocupação nesta aula, a fazer essa diferenciação, em dizer que teletrabalho e home office não são as mesmas coisas, não são mesmo sinônimos ou palavras sinônimas, e a gente fica perguntando, e aí, professor? Então, tem vantagens, tem desvantagens em relação ao teletrabalho ou ao home office? Então, vejamos. Começando aí em teletrabalho, conforme a reforma trabalhista que nos trouxe, aí de julho de 2017, né, tem como sua vigência a partir de novembro de 2017, falava sobre teletrabalho. Está nos artigos, aí diz aí, 75A até o artigo 75E da CLT. Então, uma redação nova, tá certo? Em que a reforma o trouxe. Então, o que é que significa o teletrabalho? O teletrabalho, ele é uma atividade em que o empregado executa as suas atividades fora das dependências da empresa. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é: teletrabalho, ele é executado fora das dependências da empresa. Essa execução do seu labor não confundir com, por exemplo, o trabalhador externo. O que é isso? É, por exemplo, o representante comercial. Nós sabemos que nós temos um representante comercial autônomo, como também tem um representante comercial, o empregado. Então são aqueles que nós chamamos os vendedores externos. Então não confundam. O vendedor externo ele não está na dependência da empresa, ele está, consequentemente, de forma externa. Mas esse forma externa ele tem o seu labor de desempenhar. Pode ser em relação às suas vendas, ou seja, em relação a representar algum produto da empresa a qual ele faz parte, ou de forma autônoma, pode representar várias empresas. Mas esse é um trabalhador externo. Diferentemente do teletrabalho, que ele vai para as dependências de quê? Da empresa? Não, mas é da sua casa. O trabalhador externo, que é o vendedor, por exemplo, ele está em viagens, em cidades, ou mesmo até fora da empresa, no aspecto de representar naquela cidade o seu produto, né? Produto que no caso eu falo da empresa. Então veja que há uma diferenciação. Então o trabalho é executado fora da dependência da empresa para configurar um teletrabalho. Uma outra característica também de teletrabalho é que ele não tem direito, em regra, às horas extras, ao adicional noturno e aos intervalos, previsto aí no artigo 62, inciso 3º da CLT. De novo, em regra, ele não tem direito, quem trabalha nessa modalidade de teletrabalho, às horas extras, ao adicional noturno e os intervalos. Mas que intervalos são esses, professor? Em relação aos intervalos que é o direito ao almoço e a jornada, né? Ao término de uma jornada e o início da outra, que é o intervalo interjornada. Então ele nem tem direito ao almoço, ou à janta, nem ao descanso. Por que, professor, ele não tem? Porque no teletrabalho não existe o controle de ponto. Não existe o controle da jornada de quem está nessa modalidade de teletrabalho. O empregador não fiscaliza a sua mão de obra. Ele não fiscaliza a sua jornada. O teletrabalho, o empregado que está nessa modalidade, ele tem somente que executar uma meta ou alguma atividade que a empresa o impõe. Então não tem essa questão da sua jornada. Por isso, ele não tem direito ao sono noturno, aos intervalos nem às horas extras, porque não tem livro de ponto, nem tem ponto eletrônico, vamos assim dizer. Quem está no teletrabalho, ele utiliza, né, na sua grande maioria, os meios eletrônicos. Ou seja, são aqueles que temos como a empresa com a funcionalidade, com a internet, trabalha com e-mail,
trabalha com softwares, ou seja, vários programas na empresa, entre outros. Agora, os gastos que há com esse empregado tem que ser do empregador. Então, os gastos com a infraestrutura para a prestação do serviço, ou seja, o reembolso com essas despesas pelo empregado, serão previstas no contrato escrito e estas utilidades não integrarão a remuneração do empregado. O que quer dizer com isso? Que na hora que se utiliza o teletrabalhador, vamos dizer assim, dos meios eletrônicos, ou seja, ele está na sua casa, ele está no seu conforto, mas ele tem gastos com energia, com internet, né? Com o gasto com água e entre outros. Então veja que você pode dizer, pô, mas só que isso é algo pessoal, é coletivo, ele está, né, na casa dele com a família dele, então a empresa é justo pagar o que ele consome? Não. Por isso que ele fala que é um contrato escrito. E nesse contrato escrito, ele tem que estabelecer a infraestrutura para a prestação. Tanto tem que fornecer o empregador o computador, a internet, por exemplo. Ou seja, pode ser uma forma de se decidir como é que vai ser feito. Vou pagar só 10% da sua água, vou pagar 20% da sua conta de luz. Ou seja, o empregador vai negociar com o empregado. Mas a ideia é, os gastos que se utilizam desse labor, né, do empregado, ele não será integrado, ou seja, os gastos não serão partes do salário, não fazer parte da remuneração desse empregado, tá certo? Então, o teletrabalho tem uma legislação própria, conforme a CLT agora, ele é um trabalho que é executado fora da dependência da empresa, não tem um controle de jornada de trabalho, né? Se utiliza lá no aspecto de, vamos dizer, da forma como eu queira trabalhar, no caso o teletrabalho, o teletrabalhador, os meios são eletrônicos e os gastos são negociados, né, mas serão por conta do empregador, tem que ser por escrito e bem como não integrarão essas utilidades, ou seja, a coisa em si, né, que é fornecida para o empregado, não faz parte da remuneração. Já no home office, no home office, nós não temos legislação que regulamente o home office. Em regra, se utiliza a CLT. Ou seja, o empregado, né, do home office se utiliza. E o que significa home office? O significado é o trabalho feito em casa. Professor, agora ficou uma diferença grande. Tá muito igual ao teletrabalho. Tá tudo igual, na verdade. Não está. Nós vamos ver já por que não está. Nós vamos fazer aqui a diferença existente em home office e teletrabalho. No home office, nós não temos legislação. Primeira coisa, o teletrabalho nós temos. O home office nós não temos legislação. Nós utilizamos a regra geral para o empregado, que é o que está previsto na CLT. O home office significa trabalho feito em casa. Professor, mas o teletrabalho também significa feito em casa esse labor. Mas pode ter uma semelhança. Vamos lá. O labor na empresa ou na casa do empregado. Tem alguma diferenciação aqui? Aqui está dizendo que o labor é na empresa ou na casa do empregado. Exatamente. Nós podemos mesclar isso e nós vamos já trabalhar isso. No home office, há o controle da jornada de trabalho. Há o controle. Já na questão do teletrabalho, nós não temos o controle. Então veja o seguinte, o teletrabalho e o home office, ele tem as diferenças? Tem. Quais são? Então vamos ver aqui. Vamos parar um pouco para que a gente possa trabalhar isso. Primeiro, o home office e o teletrabalho, eles têm como coisas similares o trabalho feito em casa. Beleza, é similar. Tá certo? Por que similar? Porque no teletrabalho, o empregado ele trabalha na casa dele. No home office, também ele trabalha na casa dele. Só que tem uma diferença.
Qual é a diferença, professor? Qual é aquela diferença de teletrabalho e o home office? É que no teletrabalho, você, empregado, foi contratado nesta modalidade de teletrabalho. No home office, você não foi contratado para ficar em casa. Você foi contratado para estar na dependência ou nas dependências da empresa. A diferença foi que, por conta da pandemia, muitas empresas tiveram que se adequar. As empresas não podem parar e a única forma que eles viram foram: empregados, trabalhem em casa. Então veja que o home office e o teletrabalho, primeira coisa de diferente eles têm. O teletrabalho, você foi contratado para trabalhar naquela forma, naquela modalidade de estar em casa, atuação em casa. No home office, eu me tornei obrigado a estar em casa. O meu contrato não houve uma mudança, não houve uma alteração contratual, houve uma adaptação. Vamos dar um exemplo. Eu sou professor universitário. Eu fui contratado não para EAD. Eu fui contratado para presencial, para estar em sala de aula. Esse foi o meu contrato, sala de aula. Por conta da pandemia, por conta dos afastamentos sociais existentes, eu acabei indo para onde? Para minha casa. Fui trabalhar em home office. Então, ou seja, eu era teletrabalho? Nunca fui. E hoje é o quê? É uma atividade remota. Então, a primeira diferença é essa. É a forma do contrato. No teletrabalho, você é contratado para tal finalidade. No home office, você se transformou naquela forma, no ambiente de trabalho. Então, aqui, a primeira diferença vai ser o controle da jornada. No teletrabalho, não existe o controle do empregador na jornada de trabalho. Ele tem que bater metas. Não importa se ele vai trabalhar de manhã, não importa se ele vai trabalhar à noite. Não tem importância para o empregador a jornada de trabalho. Já no home office tem. No home office, a jornada de trabalho existe através do controle. Ah, professor, e como é que é esse controle? Hoje nós temos várias empresas que fornecem pontos eletrônicos. Então, o próprio empregado pode, em home office, trabalhar dessa forma. Outra coisa também que pode diferenciar aí do home office para o teletrabalho é que no home office esse controle existe no momento da execução do seu labor. Por exemplo, trazendo a minha realidade. Eu tenho um controle de jornada. Em que momento? Nos momentos em que eu estou em sala de aula com os alunos. Presencial. Tem minha jornada. Está lá os dias. Eu tenho que cumprir minha carga horária que a universidade me impôs. Então veja que no home office eu não vou simplesmente dizer assim, não, hoje eu não quero dar aula, eu não vou ministrar aula hoje, vou ficar em casa somente assistindo televisão. E os alunos? Está lá o horário deles. Horário de 8 da manhã até as 10 horas da manhã, eu tenho que estar com eles, por exemplo, 9h40. E à noite, da mesma forma. Então veja que eu tenho um controle de jornada. Isso é o home office. No home office, o trabalho pode ser em casa ou na empresa. Ah, professor, mas o teletrabalho também. Mas o teletrabalho, para que ele vá, o empregado, para a empresa, é em casos excepcionais. Aqui é a questão de logística. Vamos dar um exemplo. Eu sou professor que eu tenho um problema com acesso de internet. Por quê? Porque eu estou em uma localidade em que eu resido que não pega bem a internet. Então, eu chego e digo para a instituição que eu faço parte, ó, eu não tenho condição de ministrar aula em minha casa, eu posso ministrar aí utilizando a internet da empresa, da universidade? Pode. Então, o empregado em home office, ele pode estar na dependência da empresa. Ele pode estar em casa? Pode, mas também se ele não tiver condição, ele pode ir para a empresa. Isso é a diferença do home office. Agora vamos para o teletrabalho. No teletrabalho, há a possibilidade, em casos excepcionais, do empregado ir para a empresa em teletrabalho. Essa possibilidade existe, mas é só em casos excepcionais.
como também pode haver uma mudança de teletrabalho para o presencial, ou seja, eu desconfiguro. O teletrabalho tem que ter um contrato escrito e na hora que há a mudança de saída do teletrabalho para o presencial, também, isso é a critério do empregador, o empregador simplesmente dizer, nós agora vamos fazer um aditivo contratual, você agora vai fazer parte, não mais de teletrabalho, mas agora o empregado na minha empresa, e você tem aí 15 dias para, vamos dizer, se organizar. E aí vai ter feito um aditivo contratual, dizendo que esse empregado ele não é mais, ou ele não faz mais parte de teletrabalho e sim presencial. Isso é a diferença. Houve uma mudança, houve uma alteração contratual. Sai de teletrabalho para o presencial. Como também, em alguns casos, o empregado que está nesse teletrabalho pode ir para a empresa, mas aí simplesmente para executar algumas atividades que mesmo assim não deixa de ser ou não deixa de estar trabalhando como teletrabalho, mas aí em casos excepcionais. Então, a regra é o seguinte: o teletrabalho ele está em casa, mas ele pode, em excepcionalidade, estar na empresa, que mesmo assim não desconfigura ele como teletrabalho. Como também ele pode, um empregado, ir mudar, se tiver uma alteração contratual, mas isso é por parte do empregador que ele pode alterar o contrato de trabalho. Tá certo? Tudo isso está previsto entre os artigos, entre o 75A até o 75E da CLT. Você pode fazer essa leitura que está lá dizendo tudo isso. Então, home office, eu posso estar em casa, como na empresa, como eu disse agora há pouco. O teletrabalho, como eu disse, ele é um trabalho na empresa. Ele pode estar na empresa de forma excepcional, no caso, o teletrabalho. Professor, quais são as vantagens? Vantagens eu vejo poucas em si. Por quê? Nós temos o deslocamento até o local de trabalho. Então isso é algo que é vantajoso. Eu evitar sair da minha casa para o trabalho-casa, já é uma vantagem grande. O deslocamento eu posso utilizar de várias maneiras, né? O tempo que eu gasto. Eu posso, por exemplo, nos grandes centros, em que você muitas vezes acorda às 5 da manhã para entrar no seu trabalho às 8 horas. Você passa aí 3 horas, 2 horas, 1h30 com transporte público, por exemplo. Então, esse tempo que você gasta para ir, 1h30, vamos imaginar 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar, já são 3 horas que você gasta aí dentro do transporte público. Então, esse deslocamento você já pode fazer outras atividades, como um passeio, ter mais tempo com a família, né, ter um descanso maior, dormir um pouco mais tarde. Então, veja que o deslocamento é algo que é vantajoso em si. Né? Evitar o gasto, por exemplo, se for no transporte pessoal com o combustível, entre outros. Então, nós temos uma economia também, gastos para as empresas. Então, aqui, levando em consideração para as empresas, é muito vantajoso o teletrabalho e o home office, porque não se tem aí os gastos também com, vamos lá, se tiver vale transporte, não vou pagar vale transporte porque nós não temos a utilização do empregado para a empresa, tem uns gastos com a economia, com a energia, com água, né, com alimentação, entre outros. Então, é verdade que a pandemia ela veio para também muitas empresas que não enxergavam esse cenário do home office, hoje se vê mais vantajoso o empregado estar na sua casa. Tem mais produtividade, inclusive, assim que eles entendem, e que muitas empresas não vão mais para o presencial, vão ficar na forma do home office mesmo, para que haja aí um controle da atividade, bem como evitar aí os gastos que se tinham com esse empregado na empresa. E quais são as desvantagens, professor? A desvantagem eu posso ver primeiro como uma ociosidade dos empregados. Como assim? Nós sabemos que por conta dos lockdowns que está acontecendo no nosso país, por conta de falta de atividade, mão de obra, então, ou seja, muitos empregados estão ociosos, porque ele executa, por exemplo, aqueles que estão em home office, eles executam a atividade
E vamos dizer que a empresa diz, ó, nessa hora nós vamos parar porque não tem quem o contrate a gente, parou aqui as compras da nossa empresa. Ou seja, há também uma ociosidade por parte dos funcionários. Nós temos também muito problema com a internet. Nós sabemos que no nosso país ainda a internet ainda tem que ter uma evolução constante, ainda tem que ter um avanço. Então, o acesso à internet ainda em várias localidades, principalmente na zona rural, ainda há uma dificuldade muito grande. A gente tem como verificar isso com a internet agora mesmo, com as aulas remotas, né, para tanto as escolas públicas, privadas, universidades, alunos, né, estando assistindo uma aula numa árvore ou subindo, sei lá, em cima da casa para poder ter um sinal da internet para poder assistir uma aula. Então veja que ainda a internet é algo muito precário no nosso país e dependendo da localidade onde o empregado esteja, também pode ter essa dificuldade também. O outro papel, né, que nós já sabemos que é uma grande desvantagem mesmo, é a ausência da sociabilidade, ou seja, esse aspecto presencial, esse aspecto físico, né? Então esse também é uma desvantagem enorme, tá certo? Então assim, eu percebo as desvantagens, né? Então, em suma, o que é que nós devemos ver da nossa aula de hoje? Nós vimos que teletrabalho e home office não são as mesmas coisas, né? Teletrabalho e home office, ele tem uma certa diferença tanto no ato da contratação, porque o teletrabalho é no ato da contratação, o home office não é no ato da contratação, isso se tornou, né, obrigatório por motivo da pandemia. No teletrabalho não existe hora extra, ação noturna, nem os intervalos. Já no home office existe, porque há controle da jornada do home office. Se controla através do ponto eletrônico, através do horário que está estabelecido. No teletrabalho, o que ele vem a receber, o empregado, de material, né, no caso físico, como um computador, sei lá, algum valor em relação a pagar a internet, água, cor do tipo, não vai entregar na remuneração. No home office ele pode trabalhar em casa, como também pode trabalhar na dependência da empresa, depende da estrutura que ele não possa vir a ter, então ele pode utilizar o espaço, entre outros mais, tá certo? O teletrabalho está no artigo 75A ao 75E da CLT, enquanto que o home office utiliza os aspectos da CLT, porque não existe uma modalidade em dizer home office para ou uma legislação para o home office, tá bom? Beleza, jovens? Então, isso deu por encerrado aí o nosso teletrabalho home office. Obrigado a todos. Fiquem em paz. Até a próxima vez. Se Deus quiser, não deixe de dar o like e bem como se inscrever no canal. Valeu, jovens. Um abraço para todos.